Todo mundo aqui já, se não fez, acho que a maioria deve ter feito, mas já ouviu falar da famosa cola, né? E aqui a gente precisa pensar na cola perfeita. Quando se fala em resumo, se remete à cola, né? Que é algo que, vamos dizer assim, uma pouca informação que faça você lembrar de todo daquele conteúdo, certo? E eu não quero fazer apologia à cola, inclusive existe uma história que se conta sempre no centro de ensino, nas formações militares, isso é muito comum, que a única coisa que reprova realmente é cola, né? Que isso vai totalmente contra aos valores militares, né? Os valores que se prega de honestidade, de seguir, né? Aquilo, de não ser desonesto, de não fraudar alguma coisa, né? De você realmente fazer aquilo que tem que ser feito. Então, não levem, né, esse conceito para a vida de vocês. A cola não deve ser feita, né? Mas tenho certeza que vocês já passaram por essas situações lá atrás, né? De fazer uma cola e aí aquela cola ficou tão bem feita que aí chegou na hora da prova e você não precisou usar ela. Você lembrava de tudo aquilo que você tinha escrito, não é? Acontece, né? É muito comum. Você estudou tão bem aquilo para fazer aquela cola que não precisou usar ela. E aí, como se faz uma boa cola? Se você sabe fazer uma boa cola, na teoria você sabe fazer um bom resumo, porque aquilo vai remeter ao conteúdo necessário. E aí, aqui é os passos de como se fazer uma boa cola. Lê o texto inteiro duas vezes, para que a primeira vez você compreenda, né? A segunda vez você consiga realmente entender aquele texto. Anota uma série de palavras que resumem o texto, então aquilo tudo que remete àquelas informações do texto. Verifica se aquelas palavras são suficientes. E o que quer dizer isso? É você rever aquelas palavras e perceber se aquilo realmente remete a. Você consegue se lembrar do conteúdo. Se não consegue, vai ter que refazer de novo. E aí faz a triagem das palavras, então deixa só o que realmente, tira tudo que é trivial, deixa só o que é importante para a compreensão do texto. E aí anota as palavras na parte de trás de uma borracha. E por que borracha? Porque borracha é pequena e um resumo bem feito ele não pode ser muito grande, senão ele não é um resumo, ele é uma cópia do texto. E aí, se isso tudo, se você encaixou em todos esses conceitos aqui, você tem uma boa cola. E aí, na teoria, você tem já um bom resumo. E agora a gente vai falar então um pouco mais sobre como fazer um resumo eficiente. E a primeira questão é você ter um conhecimento prévio sobre o assunto. Se você não entendeu, né, o que é conhecimento prévio? É você ler aquele texto, a gente falou, ler duas vezes para que você realmente compreenda aquele assunto. E aí, dependendo da complexidade, vai ficar mais fácil ou mais difícil de fazer. Normalmente o resumo é trabalhoso. É trabalhoso, mas ele faz muita diferença depois na hora de revisar, na hora de fixar o conteúdo. E aí você vai fazer a organização das informações. Essas informações elas precisam ter uma hierarquia para que aquilo vá remetendo, as palavras vão remetendo, vão relembrando aquilo que você precisa aprender. E aí você precisa ter uma habilidade na seleção, né? Não adianta nada você fazer um resumo copiando praticamente todo o texto, que aquilo não vai te dar velocidade na hora de revisar e nem vai fazer você perder muito tempo. E aí tempo é crucial, né? A gente tem que trabalhar da melhor forma possível. A gente vem tentando aprender, inclusive nessas aulas, ser o mais eficiente possível. E aí isso vai facilitar com que as suas revisões sistemáticas aconteçam. E aí eu trouxe aqui o passo a passo, né, do nosso resumo eficiente. O primeiro deles é fazer um aquecimento mental. O que é o aquecimento mental? É eu entender, né, eu fazer a minha leitura, é eu compreender o conceito geral daquele conhecimento, daquele texto, daquelas informações. E aí eu preciso buscar palavras ou frases importantes com dicas para compreensão. Então eu vou selecionando, né, as partes, as frases importantes para que eu possa ter a compreensão total daquele texto. E aí eu preciso me perguntar, o que eu quero aprender com esse texto? Quais são as informações que eu realmente preciso saber caso caia aquele conteúdo na prova, certo? E aí você busca a ideia principal e reescreve com as suas palavras, para ver se você realmente compreendeu aquela informação. E aí depois você descarta as informações triviais. Tudo que é desnecessário, que é excesso, você já vai cortando e vai deixando só o que é relevante. E aí dentro disso você vai criar palavras-chave que vão remeter ao conteúdo. Então você vai selecionar
essa palavra ela é importante porque ela lembra daquilo. Essa é importante porque ela lembra daquilo. E assim você vai fazendo o teu resumo com o que realmente é importante. E aí você reduz ao máximo as informações com o mínimo necessário suficiente para lembrar de todo o conteúdo. E aí você revisa e verifica. Isso é o suficiente para lembrar de todo o conteúdo? Se sim, você tá com o teu resumo pronto, teu resumo ele tá bem feito. Se não, vai ter que refazer de novo, vai ter que voltar lá atrás e refazer para ver se aquilo no final vai remeter a todo o conteúdo necessário. Então, se as anotações forem suficientes para o entendimento, aí você grifa o necessário, separa, seleciona, e aí tem uma forma de você criar uma estrutura digamos assim, uma metodologia de seleção para você relembrar os conteúdos. E aí, utilizando o destaque para criar categorias. Então, você vai lá, pega 3 cores ou mais cores, quantas cores achar necessário, e cria categorias. Essas categorias no teu resumo, elas vão remeter algumas informações. E se você mistura elas, isso não cria uma sequência lógica para você lembrar. E aí uma sugestão. Aqui só uma sugestão, você pode criar a tua, né? Então, por exemplo, azul, tudo que for relacionado a prazos. E aí você grifa tudo que é prazo de azul. Então, toda vez que você olhar um azul de longe, você já vai lembrar, é prazo. E aí isso vai fazer com que a tua memória fixe melhor os prazos. De verde, tudo que for relacionado a fórmulas. Então, grifou, fórmula é verde. Amarelo, tudo que for relacionado a conceitos teóricos relevantes. Aí você cria essa sequência, digamos assim, e isso vai fazer com que você fixe melhor esses conteúdos também, tá? Então essa é uma das formas de fazer um resumo bem feito e um resumo eficiente